Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou falar o perfil de mais uma divindade Yorubá. Dessa vez eu escolhi falar de Exu e eu vou contar um pouquinho sobre ele pra vocês. Então vamos começar. Bem, quem é Exu? Exu é uma divindade que alguns associam a Hermes na mitologia grega. Exu era um mensageiro, mas ele não era só isso. Ele está envolvido em muitas histórias. Em alguns lugares contam como se ele fosse o impulso da vida, né? Como um caos necessário, às vezes. Outras vezes apenas como um enviado divino para dar algum recado ou entregar alguma coisa. Alguns associam ele a coisas boas ou coisas ruins. Mas de uma coisa certa, ele movimenta a vida. E ele sempre vai estar como mensageiro dos deuses e como aquele que primeiro é recebido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E existem vários contos sobre ele, várias interpretações. Claro que também houve a repulsa causada pelo cristianismo a Exu, mas a coisa não funciona assim não. E ele é muito mais complexo do que parece. Ele foi denominado o Deus das Encruzilhadas e Deus mensageiro quando Oxalá estava fazendo a humanidade, quando Olorum tinha mandado Oxalá fazer a humanidade, e depois de uns problemas que tiveram lá, que eu conto esse conto depois, Exu ficou lá observando Oxalá fazer a humanidade. Diz no conto que ele passou muitos anos observando isso. Só que Oxalá, nesse momento, né, também recebia oferendas, outras pessoas vinham, até que, vamos dizer assim, a reprodução sexual funcionasse, tinha muitos que iam fazer pedido, coisas desse tipo, e por isso levavam muitas oferendas para Oxalá. Só que isso atrapalhava o trabalho dele para fazer o mínimo possível para que a sociedade conseguisse sobreviver sozinha, sem que ele precisasse fazer mais seres humanos. Então, muitas vezes atrapalhava, ele estava ali empolgado fazendo o serviço, né, criando um ser humano, e alguém chegava com oferenda, ele tinha que atender. Tadinha, que barra! Vendo que Exu tava lá de canto, ele foi solicitar: "Ô Exu, cuida desse povo para que eles não venham me atrapalhar mais. A partir de hoje não deixa mais ninguém entrar." Aí ele pegou e fez mais um. Disse: "Não, vai, tu volta bem muito, vai lá pra encruzilhada, chega lá e não deixa nem o povo nem pegar o caminho daqui de casa. E tu traz a oferenda, mas não deixa que ninguém passe." E Exu foi lá. Exu foi lá, obedeceu, pegou o ogó dele e foi lá pra cuidar da encruzilhada para que ninguém passe pra chegar e importunar Oxalá, mesmo que seja com um agrado, né? E aí alguns vieram trazer e todas as vezes Exu fez o serviço dele. Ele manteve as pessoas afastadas, dizendo que ia dar o recado para Oxalá e que entregaria para ele as oferendas. Ele levaria para Oxalá lá e, enfim, traria os cumprimentos da pessoa que trouxe. Por mais que alguns tenham feito ali com contragosto, Exu conseguiu cumprir sua missão e voltou para casa no fim do dia e levou tudo de uma vez para Oxalá. Oxalá, não mais interrompido, estava achando ótimo que tudo aconteceu de uma vez só. Então, a partir dali, agradeceu Exu. O problema que ele tinha com Exu meio que foi perdoado, vamos dizer assim, e ele disse que Exu, e deu oferenda para Exu, dizendo que a partir de agora todas as oferendas teriam que passar por Exu antes, para poder chegar a uma divindade. Então foi a partir daquele momento que Exu virou mensageiro dos deuses, tanto os deuses querendo se comunicar com as pessoas, quanto as pessoas querendo se comunicar com as divindades. Exu, ele vai fazer esse intermédio. E associado a esse conto também, Exu pegou a encruzilhada como o seu ponto de intersecção. Por isso ele é associado a abrir ou fechar caminhos, né? Fala-se que ele pode abrir caminhos que estão com dificuldades, ou seja, facilitar alguma coisa na sua vida que está bloqueada, ou ele pode fechar os caminhos por proteção ou por qualquer coisa do tipo, né? Então existem muitas nuances em como Exu pode atuar. Eu vou falar mais um conto aqui, é breve. Mas se já estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá certo? E quando terminar aqui, vão ver outros vídeos, não só de mitologia Yorubá, mas também tem de outras, então fiquem à vontade, por favor. Estamos precisando de views, por favor. Então, continuando as histórias, Exu também desenvolve muitas coisas e existe um costume que aqui no Nordeste até é comum falar: é pro santo, né? Normalmente um bar ou com alguma bebida, né? O povo diz que é pro santo e tal. E existe um conto que fala sobre uma vez que Iemanjá,
Oxum e Yansan estavam brigando pelo resultado da venda de um bode. Elas tinham de vender um bode, eram 3, e vender o bode por 10 búzios. E não sabiam como é que iam dividir ali. Cada uma com um argumento diferente de como é que iam dividir aquele búzio, porque é 3, 3, 3 e um sobra. Quem é que merece mais? E aí, elas já estavam naquela briga, naquela discussão já há muito tempo. E Exu passa e diz, olha gente, me dá aqui, eu sei como vou resolver. Ela, como? Aí ele toma 3 tu, 3 tu, 3 tu. E esse aqui que sobrou? Isso aqui é pros ancestrais, em memória a eles. Inteligência pura. Então, basicamente, essa dia do santo foi justamente nessa situação que Exu trouxe. O que significa basicamente, vamos dizer assim, lembrar da ancestralidade, da espiritualidade viva no dia a dia da gente, tá? Então, basicamente, ele estabeleceu um costume para lembrar-nos disso, da espiritualidade, dos ancestrais, de várias coisas ali associadas a isso, né? Mais uma intervenção. No começo ele meio que apronta isso, mas no final ele resolve dessa forma, deixando elas meio assim perplexas. E existe um conto que fala que foi uma vez que negaram a ele a parte que lhe cabe. Nesse conto fala que Iemanjá, mais uma vez, Oxum e Obatalá, que é a versão de Oxalá, é outro nome para Oxalá, estavam habitando numa casa lá e elas recebiam oferendas porque elas estavam trabalhando como que vê o futuro e dá conselhos, tipo uma cartomante, mas existe outro nome, taróloga não, mas enfim, é nessa linha. E aí, é porque eu estava em japonês. E aí ele recebia, eles levavam lá pra dentro e pegavam as oferendas, só que elas não estavam alimentando ele. Elas estavam esquecendo de dar a parte da oferenda para eles, a oferenda é a parte de alimento, né? Então estavam esquecendo, e isso ele foi ficando só com os restos, com os restos, com os restos. Ele foi começando a se incomodar com tudo aquilo. Até que para ele chegou um dia que passou do limite, que foi um dia que elas foram receber uma oferenda que era muito grande, muito farta. E quando ele levou lá para dentro, todas elas acharam ótimo, e Iemanjá teve a ideia de chamar outras divindades para participar dali, como Xangô e Ogum. E eles foram convidados, acho que o Dudu também estava nesse meio, eles foram convidados para participar lá, e foram participar, e mais uma vez ele ficou sem. Para ele foi o cúmulo, porque chamaram até convidado e esqueceram dele. Ele não estava errado não. E aí ele decidiu arrumar uma certa vingança. O que foi que fez? Ele observou que tinha um gato por perto e solicitou que o gato caçasse um rato para ele. E o gato obedeceu. O gato foi, caçou um rato e entregou para ele. E ele esperou para comer esse rato quando o povo viesse a fazer as oferendas. Então, quando as pessoas vieram a fazer a oferenda, ele começou a morder o rato e comer o rato. Claro que ele arrancou um pedaço e deu pro gato. E disse que o gato, que era o preço ali pago pelos serviços do gato. O gato achou interessante ali a ideia, né? Já pegou ali fatiado. Não sei qual foi a vantagem que o gato viu, mas ok. E aí ele pediu pro gato buscar mais. E o gato foi pegando mais. E eles foram se alimentando ali. Até que a cliente ela começou a fugir. Com nojo, né? Desesperada com aquela cena. Ele não tava com tanta fome, né? Por mais que não tenha sido algo bom. Na história não fala que ele adoeceu. Vamos dizer aí que ele tem anticorpos suficientes para isso. Ou porque era uma divindade e não adoeceu. Mas o povo simplesmente, saiu fugindo, enquanto as deusas que estavam lá dentro estavam começando a desfalecer, sabe? Porque não estava tendo oferenda. E na mitologia Yorubá fala muito disso, que quando não tem oferenda, eles vão meio que perdendo as forças, ficando mais fracas, né? E aí, por causa disso, elas, meio que não sabem muito o que fazer. Existe outro conto, mas depois eu falo, porque fala sobre isso. Até que um dia, Ogum passando por lá, viu a situação, foi falar com elas, elas disseram que tinham percebido a situação ali, a palhaçada que Exu estava fazendo. E aí Ogum fez simplesmente, para resolver isso, vocês dão a ele o que cabe a ele. Ele é quem cuida da porta. Se ele não recebe bem, ninguém entra. Se ninguém entra, a gente não recebe a oferenda. É muito simples de resolver essa conta. Simplesmente trata ele direito. Aí elas fizeram, né? Vamos tratar ele direito. Nessa versão fala que Obatalá é uma versão feminina de Oxalá. Assim como o Dudua, quando se fala em alguns contos, ora é homem, ora é mulher. Eu também já vi algumas informações. Eu gosto de pensar que no Aie eles podem subir uma forma aqui embaixo, Aie.
E o Orum, eles podem assumir outra forma. E às vezes, essa forma aqui assume diferentes. Às vezes um é homem, a outra é mulher, ou vice-versa, né? Mas enfim. E aí eles passaram a dizer, não, beleza, a gente vai fazer a doação direito e tal pra Exu. Exu fechou o acordo e ninguém nunca mais ousou esquecer de Exu. É por isso que todas as vezes, para chegar a uma divindade, tem que se fazer uma oferenda a Exu também, para ele poder levar a mensagem, senão ele intercepta e só de teimosia ele não entrega. Bem, é isso, eu espero que tenham gostado. Tem muitas histórias de Exu ainda, tem várias histórias de Exu. Eu trouxe 3 que eu acho bem interessantes e uma delas bem resumidinha. Espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam gato. E é isso, valeu!